Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, Tema Livre Podcast começando mais uma edição, conversando com a sexóloga Ana Luísa. Muito obrigado pela disponibilidade, vim aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Nosso podcast é um bate-papo livre, é o tema livre, literalmente, não tem pauta, não tem uma especificação, então você como profissional, conduza. Eu estou aqui só para falar o mínimo, conversar aqui de modo genérico com a galera, mas a galera quer ouvir você. Que responsabilidade. O pessoal quer viver, ninguém quer viver, ninguém aguenta mais. São 19, 20 episódios já, mas e todos eu tô neles. Então o pessoal não quer olhar para mim. Se a câmera ficar só para você, o programa começa e vai até mais tarde. Autêntica Sex Shop é o nome da sua empresa. Exatamente. A galera pode acompanhar também no Instagram. Pode, tem o Instagram, que é Autêntica Sex Shop. E tem o meu Instagram também, né? Sim. Que eu conduzo alguns temas por lá, que é Luísa Rocha _sexóloga. Falei logo do Instagram, porque foi por lá que lhe conheci e também onde você posta, você faz lives, Sim. Você posta muitas dicas, orientações, nos stories você coloca muita coisa falando e eu acompanho. Se você achar que eu não acompanho, eu acompanho. Eu vejo lá inclusive as polêmicas, a galera questionando algumas coisas assim. Essa semana teve uma polêmica com relação à monogamia, a poligamia. É poligamia o nome? Essa semana a gente falou da monogamia e outras formas de se relacionar, né? Não tem jeito. As pessoas sempre tiçam para entrar nesses temas, porque a gente está num sistema assim que a gente acha que existe a normalidade, né? E quando a gente vai ver tanto para relacionamento quanto para outras coisas, não existe o que é normal, o que não é. Sim. Né? Então, sempre as pessoas tiçam querendo saber. Então, existe a monogamia, que é a forma de se relacionar que a gente está mais acostumado, que é aquele amor romântico, né? Que eu me caso, eu me relaciono sexualmente, eu tenho filhos com a mesma pessoa, sexo com a mesma pessoa, e eu não me relaciono amorosamente e sexualmente com mais ninguém. Então, esse é o relacionamento monogâmico. Mas existe outras formas de se relacionar, apesar de que nós estamos numa cultura bem, vamos dizer assim... Apesar da modernidade, ainda há uma conduta tradicional. Exatamente, né? Tradicional. E uma influência muito religiosa, né? Sim. Por sinal. Então, as pessoas acham que não existe, mas tem outros casais que optam por se relacionar de outras formas. Eu assisti um podcast da atriz Samara Filippo, uma atriz de Malhação, da Globo, de vários programas e novelas da Globo. Ela falava sobre essa relação dela, né? E ela explicava que é uma coisa para ela comum, que ela conversou com o parceiro, etc. Eu vi quando você comentou sobre o assunto, e aí entram duas vertentes. A pessoa, a atriz, no caso dela, Samara Filippo, falando, e a sexóloga como uma profissional, uma pessoa que entende sobre o assunto e que fala sobre o assunto. As pessoas confundem muito o teor da pessoa com o teor da sexóloga. Sim, do profissional, né? É uma coisa que eu sempre tento deixar claro. A minha vida pessoal, eu não tento passar. É óbvio que alguns exemplos a gente pode dar, colocar algumas vivências e tudo mais, mas eu tento evitar ao máximo isso, porque as pessoas tá na era de influenciar, não sei se você já reparou, né? Tudo Sim. hoje é influência. Então, se eu coloco um pouco da minha vida, da minha experiência, as pessoas tomam como padrão aquilo como o que é certo, o que é melhor, e não. Então, eu tento falar das formas de se relacionar, de vários outros assuntos, sem mostrar a minha vida, porque ela não tem que ser uma referência para ninguém. E as pessoas confundem isso. Elas querem copiar, porque eles acham que, porque fulano ou ciclano disse, acha que é a melhor forma. Então, essa atriz, né? Sim, essa atriz que deu esse exemplo, é a forma dela se relacionar. O que eu tento passar é que, tipo assim, gente, não leve como verdade absoluta a monogamia. Porque quantos casais que se amam por aí terminam um relacionamento porque um dos dois traíram? E às vezes existe forma da gente negociar o que é e o que não vai ser bom para aquele relacionamento. E às vezes abrir o relacionamento ou viver experiências que considerado muito horrorosas por muitas pessoas, como swing, troca de casais. Às vezes se colocasse isso num relacionamento, seria muito mais fácil. Sim, porque os dois querem, mas a gente leva como verdade absoluta a fidelidade. Não, então se fulano me ama, fulano não deveria me trair. E não é bem assim. Isso não tem nada a ver. Trazer como regra de que a pessoa não vai ter
uma atração sexual em algum momento por outro ou por outra, é ilusório. Exatamente. Avançar nesse ponto depende do respeito daquilo que as pessoas pactuam entre si. Né? Exatamente. Você respeitar o outro e respeitar o que você comprometeu com o outro. Exatamente. Ponto. É que nem eu falo para clientes, porque vira e mexe quando eu estou fazendo atendimento, eu consigo perceber que alguns homens estão... O homem, ele deixa transparecer. E eu falo assim, mas você percebeu que você não está traindo só ela, você está traindo o seu trato, Sim. você está se traindo. E você está comprometendo toda uma estrutura familiar que você se propôs, mesmo que não é uma coisa clara, mas nas entrelinhas a gente se comprometeu àquilo, né? Então, é melhor você ser sincero com a sua parceira, com o seu parceiro. Ou até se comprometeu de forma clara, quando foi a um altar e disse, na alegria, na tristeza, na saudade, prometendo fidelidade, etc. Exatamente. Então, você não tá... E você está quebrando a estrutura, e quando envolve filhos, isso é muito complicado. Sim. Mas tem como vocês mexerem, conversarem, ver o que é bom para os dois e alinhar muito bem isso, ter clareza. Então, assim, é difícil, pelo que a gente vive hoje, pela a influência religiosa, mesmo que a gente não por exemplo, não vive numa religião, mas não deixa de ter uma influência religiosa social. A cultura ainda é inserida de modo automático, né? Então, assim, mas tem como negociar. E as pessoas acham que não, que isso é um bicho de 7 cabeças. Então, eu não exponho a minha vida, mas acaba que muitas pessoas no meio aí, são famosos, colocam e as pessoas acham que tentam copiar, mas vai dar ruim. Cada um tem que seguir o seu padrão. Exatamente. A história da grama do vizinho não dá muito certo, não, né? Não, sempre mais verde, mas isso é mentira. É tanto que vira e mexe, sempre tem uns temas também. Eu quero fazer swing. Pra quem não sabe, swing é a troca de casal, né? Então, 2 casais a gente troca os parceiros. E menage, que é sexo a 3. Então, eu quero fazer isso, tal. Só que eu falei, gente, vocês estão pronto para isso, mas você vai saber lidar com as consequências. O pós-evento. Porque o povo quer o bônus, né? Mas e o ônus? Como é que você vai saber lidar com ciúmes? Como é que vai ser pós? Então coloca no papel, senta mesmo, conversa. E às vezes até essa conversa pode ser interessante para os dois, que vai descobrindo outras fantasias. Quando a pessoa chega para a sexóloga e traz esse assunto, diz assim, eu tenho vontade de fazer... Eu quero me apresentar, eu quero chegar para o meu parceiro e conversar, eu quero tratar sobre esse assunto. A recomendação, o que é que se diz para essa pessoa? Porque certamente a gente tem um alcance de internet e vão ter pessoas assistindo a gente que vão chegar nesse ponto e vão dizer, poxa, ela poderia ter falado sobre isso. O que é que pode se dizer para essa pessoa? Olha, não existe uma regra. Infelizmente, não é alguma receita de bolo. A gente tem que entender a história desse casal, o contexto que eles vivem. Então, por exemplo, um casal que nunca realizou nenhum tipo de fantasia, nunca levou nenhum produtinho de sex shop para casa, para cama, e do nada falar, vamos fazer um swing. Nunca levou uma de mentira, quer levar uma de verdade. Né? Vai dar uma coisa meio desconfortável. Então, tudo é muito gradativo e cada caso é um caso. Então, a gente tem que avaliar todo o contexto desse casal. Não tem como falar, faça isso, vai dar certo. E é uma das coisas que mais me irrita em pessoas que trabalham na área da sexualidade, trabalham com lojas de artigos eróticos. É isso, colocar 5 tópicos para fazer tal coisa e acontecer tal coisa. Um incentivo desmedido, né? Aí a pessoa faz, tenta e se frustra. Entendeu? E tem coisas que a gente tem a fantasia, que nem eu falo, gente, tem coisas que tem que ficar no campo só da fantasia. Não cabe descer ela pra realidade e fazer, executar, porque às vezes a gente tem a fantasia, mas não tem a maturidade. Mas tem muitas fantasias que o casal consegue realizar entre si. Sim, não tem necessariamente bastante. Incluindo uma terceira ou uma quarta ou outras pessoas. Saindo ali, né, do casal. Saindo do casal. Acho que esse é um primeiro quebra de paradigma. Conversar, dizer, olha, vamos fazer algumas coisas diferentes. Mas existe uma cultura, uma formação. E aí eu não vou colocar a culpa em um ou outro, mas percebe-se assim, se a mulher, né, faz isso com o marido, às vezes o próprio marido pode começar a julgá-la. Ou eu estou errado? Não. É engraçado, né? Porque assim, a gente tem a ideia de que o homem, ele é um ser sexual, ele é solto, a gente até justifica a traição. Não, é normal do homem, é natural. Mas quando isso vai pra mulher, existe um peso. Nossa, ela que é mãe?
Logo ela que é mãe, ela que é casada. Então, assim, para a mulher sempre vai existir um peso, sempre. E os homens, sim, muitas das vezes eles querem... Por exemplo, é muito comum eu lidar com homens, que eu percebo, né, homens traindo, e acaba que eles revelam isso nos atendimentos. Aí eu falo, então por que você não abre o relacionamento? Não, mas ela vai ficar com outra pessoa. Eu falo... É o que você tá fazendo. Exatamente, essa conta não bate. Como assim? Você pode, ela não... Eu não entendo essa lógica. Mas é o preconceito, é o machismo e a ideia. Ainda mais se essa mulher for mãe, aí que o peso é maior. Porque, querendo ou não, a gente carrega muito o arquétipo da Virgem Maria, né? Sim. A mulher que teve um filho sem sexo e ela dedicou toda a sua vida para aquele filho. É muito inconsciente isso, mas a gente leva isso para a vida. Então, se essa mulher, além de mulher, é mãe, o peso é muito maior quando ela quer viver algumas fantasias, viver algumas coisas na sua sexualidade. E, às vezes, eu não tô falando nem só de essas coisas que fogem dentro da normalidade. Sei lá, até usar um vibrador. Você que é mãe, não, você é mãe dos meus filhos, então sempre existe muito esse peso. Eu não posso falar o que eu pensei aqui agora. Não posso. Por favor, você diga. Corta, você corta? Por favor, diga. Você jura que você corta? O papel daí. Anote um minuto aí. Para usar vibrador tem que ter outro órgão. Não é ser mãe ou não é, né? A pessoa viaja muito nessas ideias. Para você, como mulher, abordar o tema sexualidade, como é que é isso para você, a nível de... principalmente no início. Hoje as pessoas já conhecem o seu trabalho, a maioria já percebe a sua forma de abordar, de lidar. Mas houve, pelo menos no início, muita confusão sobre esse tema? Até que não. Foi bem tranquilo. Eu acho que precisou eu mesma desconstruir algumas coisas em mim, porque eu venho de uma criação, de uma influência religiosa, foi por muitos anos evangélica. Então, desconstruir isso dentro de mim foi uma questão. Mas quando eu decidi, aos poucos, começar a trabalhar com isso, eu tive os principais apoio do meu pai e do meu marido, que na época era namorado. Sim. Então, sim, pra mim foi tranquilo, porque querendo ou não, eu tive apoio. E eu sempre lidei muito bem com isso. Apesar de que eu sempre fui mais discreta e tudo mais, mas sempre foi uma coisa muito natural. Então, não foi difícil lidar com isso. O que dá like, o que dá views em rede social, principalmente, é a polêmica. É uma exposição um pouco maior, é abordar aquele tema mais picante. E isso, às vezes, tira a medida. Porque as pessoas focam muito no resultado que a rede social vai promover, que às vezes nem é o resultado que a pessoa gostaria, mas ela vai apelando, porque aquilo ali dá mais visualização. Na verdade, o que mais dá entretenimento é a piadinha, sabe? Falar com muito humor, falar coisa muito explícita, é o que mais dá entretenimento em rede social. Mas infelizmente não é o que ajuda as pessoas realmente na vida. Então, o meu conteúdo mesmo, eu tento ser muito clara, mais profissional. Óbvio que tem hora que eu falo besteira, faço uma... Normal. Impossível, né? Vai ter esse lado meu. Mas nas redes sociais eu tento ser o mais clara possível, porque, infelizmente, tá cheio de pessoas por aí que já dá entretenimento demais, diversão demais. E não, as pessoas não é isso que elas estão precisando. Às vezes a pessoa não manifesta, né? Num clique, num comentário ou numa manifestação que seja. Aqui em Brumado quase ninguém manifesta. Mas assim, pequena. ela absorve o conteúdo. Sim. Então você sabe do seu papel social. Sim. E às vezes é complicado que você fala, poxa, eu preciso do engajamento das pessoas. Né? Eu peço muito engajamento, porque por ser uma cidade pequena, as pessoas até curtir. Tem gente que já fala pra mim, não, eu não te sigo. Porque se fulano, alguém vê tal, ainda mais figuras mais conhecidas Sim. na cidade, não te sigo não, mas eu sempre vou lá e sempre tô te olhando. Sempre vou Só procura, pesquisa. mas não me segue. Não dão like, porque pode ver o rostinho lá, não comentam, mas assim, o que mais pra mim, acho que o que me alimenta, assim, é a questão dos retornos que eu tenho em off, sabe? Sim. Quantas pessoas já chegaram pra mim na loja, no meu privado, e já relataram coisas assim, de até resgatar casamento, que teve um episódio muito triste de traição. Não, a Luísa seguindo, te acompanhando e tudo. Esse dia eu fiquei bem emocionada, porque é uma mulher que já acho que mais de 40 anos e ela descobriu uma traição com a amiga dela, uma pessoa muito próxima, mas ela percebeu, consumindo os meus conteúdos, que ela não tinha culpa naquilo, que poderia sim resgatar o casamento,
que qualquer pessoa, né, tá sujeita a viver isso e tudo mais. Então, essas coisas é o que dá aquele gás na gente. Mas se esperar das pessoas manifestar ali em comentário, curtida, eu posso esquecer. Não, a gente sabe, como você falou, principalmente no interior, onde a maioria das pessoas se conhecem, tem aquele contato, tem esse tabu. Mas sexo todo mundo faz, todo mundo gosta, ou pelo menos a imensa maioria faz e a imensa maioria gosta. E é bom fazer sabendo o que está fazendo, se preocupar em dar satisfação ao parceiro, em ter sua satisfação plena. Eu vi uma postagem sua recente falando sobre a questão do orgasmo da mulher e do homem, a dificuldade ou o tempo, né, a incompatibilidade de um para outro, de receber, de conseguir chegar ao orgasmo. Óbvio que não é a regra, né? Mas a mulher normalmente ela demora mais de chegar ao orgasmo. É isso que eu falo. A mulher, quando ela se envolve com uma outra mulher, ela pode ter uma satisfação sexual muito melhor do que aquela mulher que se relaciona com um homem. Isso se dá por inúmeros motivos, mas vamos começar pela parte fisiológica. Existe uma incompatibilidade sexual. Então, se o homem, para ter uma ereção, ele precisa de aproximadamente 50 ml de sangue, o que muitos não sabem é que a mulher também precisa de uma ereção, entre aspas. Sim. A mulher precisa de aproximadamente 500 ml de sangue na sua pelvis, na sua bacia. Então, assim, o clitóris, ele tem ereção como um pênis. A vagina, ela se expande, ela fica maior, então ela precisa de uma quantidade de sangue ali também, até para o sangue ser filtrado, né? Vou usar esse termo, filtrado, para lubrificar o canal vaginal. Então, o corpo da mulher, ela trabalha muito mais do que o corpo do homem para ter a sua excitação, Sim. vamos dizer assim. Então, já começa daí, essa incompatibilidade. E que ninguém fala, ninguém educa, não existe educação sexual. Ninguém fala sobre isso. Então o povo acha que o pênis ficou ereto, é a hora. Pênis ficou ereto. Até 18 anos, também conhecido como 3 segundos, que é o normal. E aí acha que já está pronto. Já acha tem que é isso, que o sexo é somente penetração. É tanto que tudo que antecede a penetração, o povo chama de preliminar, né? Que é sexo. Que é sexo. É sexo. É sexo da mesma forma. O máximo que você vai fazer é não engravidar, mas de resto tudo acontece. Tanto satisfação quanto consequências. Da preliminar, né? Né? Nunca se sabe. Depende mas então, a mulher tem essa questão da incompatibilidade, então isso já prejudica a mulher e elas não são informadas sobre isso. E também tem a questão da falta de educação. Então, os homens é isso. O pornô é o que nos educa. Você acha que escola, na verdade, um tripé, escola, família e talvez o casal em si conversando, seria essencial a nível de educação social, educação sexual, para que, obviamente, quando eu falo escola, a gente vai a níveis gradativos, respeitando, né? A idade dessa criança, a gente não vai fazer imposição de expor, de colocar. Eu não sou a favor de que haja uma mudança de fase precipitada que coloque ali a criança para ter uma erotização na fase. Não sou a favor disso. Mas a educação sexual é importante desde a juventude para que a criança, inclusive, estabeleça alguns limites para terceiros. Isso aí evita assédio, abuso, uma série de situações. E ela passe a conhecer o próprio corpo. Sim. Não é importante essa educação sexual? Demais. Extremamente essencial. Hoje mesmo eu tenho vontade aqui em Brumado de trabalhar, não com criança, mas com adolescentes e trabalhar também em postos de saúde. Sim. Porque a população é carente disso. E as mulheres são carentes de informação. É tanto que em dezembro, é o dezembro vermelho, né? Que é de preservar, a gente fala muito de AIDS e tudo mais. E como eu ia fazer uma palestra em uma empresa e eu queria gerar alguns conteúdos em rede social, eu fui atrás de algumas informações em postos de saúde. Eu cheguei bem num posto de saúde aqui de Brumado e falei pro cara, bem olhando pra cara dele, olha, ontem eu tive sexo desprotegida e eu quero tomar um medicamento para evitar AIDS e quero fazer meus testes. O cara, ele não soube agir. Ele paralisou, ele regalou o olho pra mim assim, me olhou de cima e embaixo. Então, não sei, eu vou ver aqui com a médica. Ele ficou todo perdido, ele não soube agir. Eu não sei se foi pela naturalidade, porque infelizmente, se a pessoa teve um sexo desprotegido ali, ela não vai saber o que fazer.
Ela vai ficar esperando uma manifestação de uma gravidez, provavelmente. Qualquer coisa do tipo. Então, Brumado não tem preparação. Um outro ponto também da saúde aqui, que eu percebi muito. Camisinha feminina, preservativo para vaginas. Vence, mas eles não incentivam a mulherada a usar. Às vezes a mulher não tem a cultura do uso e acaba não tendo essa campanha, que é uma campanha educativa, né? Exatamente, educativa. Então, você falou dos 3 pilares. Familiar, escola e... O próprio casal, no princípio. O próprio casal. Mas isso tem que vir, primeiramente, acho que do governo, né? Sim. Então, fazer campanhas, fazer palestra para mulheres. Acho que eu falo mulheres porque mulher é mais fácil ir para uma palestra do que um homem. Então, assim, vamos com o que a gente consegue, né? Fazer palestras, eventos e levar isso para a escola. Como você mesmo disse, respeitando a idade daquela criança. Então, para uma criança de 5, 6 anos, a gente vai ensinar sobre o limite do corpo, quem pode tocar, quem não pode, como se lava, como se higieniza, porque isso é essencial. Claro. Até a forma de você ensinar a criança a limpar o bumbum é falar de sexualidade. As pessoas acham que não. Mas a sexualidade, ela tá ali desde o início, desde bebezinho, é uma criança sexual, mas não é com erotismo que o adulto pensa. Porque é tanto que a psicanálise, a psicologia fala das fases psicossexuais, né, da infância. Então, um bebezinho até de 2 anos, ele tá na fase oral. Então, assim, a gente acha que sexualidade é sexo, mas sexo é uma pequena partezinha da sexualidade, que é algo muito maior. Então, é necessário, sim, levar essas questões para o lado da social e escolas, porque se a gente não preparar os jovens de hoje e a população como a gente pode, daqui a uns anos a gente vai continuar repetindo esse padrão, porque os pais não sabem educar. Como você falou, há uma repetição que já vem e de algumas pessoas que não receberam essa educação sexual. E aí é uma repetição desassistida do que precisa ser colocado. Você fala dos limites, tem uma série de problemas com relação a isso. Né? A criança vem crescendo, não sabe ali os limites, não compreende, ou melhor dizendo, né? Sentar no colo e ali há uma intenção para a criança, talvez não. E isso pode não tem a maldade, né? Isso pode ir desenvolvendo e piorando. As nomenclaturas que se dá, às vezes a mãe chama o órgão genital de um nome específico. Você acha que isso aí, de certo modo, atrapalha ou não chega a ser um impeditivo? É que nem eu falo para as mães quando a gente está batendo papo, porque eu não lido muito com criança, né? Mas, por exemplo, quando você vai falar para a criança, lava os pés, você usa um apelido? Não, é pé, né? Pé. Lava a axila, você usa um apelido, no máximo um sovaco, um subaco. Ou um subaco. Sovaco é bem melhor que você. É um nome mais... Lava a cabeça. Então, por que pro o órgão genital a gente tem esse bloqueio? Você falou lava a cabeça, eu lembrei minha mãe mandando lavar. Minha mãe nunca teve muito filtro, não. Lava a cabeça da minha mãe. Ela ia lavou direto a cabeça. Minha mãe, aniversário dela amanhã. Parabéns. Então, assim, por que para o órgão genital a gente fica inventando apelido? Para os meninos, às vezes, colocam apelidos que até vangloriam o órgão, aquela coisa, meu meninão, sei que lá. Mas para as meninas, aquela coisinha horrível, sempre, né? Por que não usar um nome correto? Porque às vezes até o próprio pai, a própria mãe não sabe que o nome certo é vulva. Quer falar bonitinho? Fala vulvinha pra criança. Porque pelo menos há uma aproximação técnica, né? Então por que essa infantilizar, colocar apelidinhos pra uma coisa que faz parte do corpo? Gente, eu nem entendo porque essa dificuldade de lidar com uma coisa que faz parte do corpo. Ao não colocar apelido, ao não infantilizar, você ensina, na minha opinião, mais rápido que ali há um estabelecimento de regras sobre aquela parte do corpo. Eu acho que dá uma acelerada no entendimento. Eu acho que a gente até facilita coisas da própria saúde. Se a gente naturalizar o que é natural, que é o nosso órgão genital, até para essa menina daqui a um tempo procurar uma ajuda ginecológica. Sim. Esse menino daqui a uns anos procurar uma ajuda para prevenção de câncer, uma higiene correta, porque assim, as meninas a gente bloqueia a sexualidade, né? A gente bloqueia a menina, fecha a perna, isso é feio, fede peixe, sei lá, inventa horrores de nome. E pro menino a gente dá uma certa liberdade
entre aspas, essa liberdade que prejudica muito eles e que pouco se fala. E quando a gente vai para a vida adulta, a gente espera que essas meninas, né, depois dos seus 18 anos, sejam mulheres muito bem resolvidas, que gozam, que têm atitude, isso e aquilo, mas a própria sociedade, a própria criação avesso, né? familiar não contribui para isso. E, em contrapartida, os meninos são daquele tipo que o pai leva pro prostíbulo para perder a virgindade. Aí, quando a gente vai para a vida adulta, aquela coisa toda, existe a incompatibilidade sexual, né? Por que as mulheres não gozam? Por que as mulheres não são satisfeitas sexualmente? A grande maioria, para toda regra, há exceção. É um contraponto interessante a nível de desenvolvimento. Sim. Você considerando aí a partir de 12, 13 anos. É a mesma coisa você achar que uma menina ou menino de 12, 13 anos não quer beijar na boca, não quer namorar. Quer! Né? Não, mas meu filho só vai namorar a partir... Não, minha filha vai fazer faculdade. Primeiro minha vai fazer... filhinha. Ensina, se coloca à disposição, deixa ali, né? Esse pessoal que tem filha, o pessoal que tem filha novinha, vai crescer. Vai. Ai, pai. Eu falei ali, pai, fica esperto. vai crescer, pai. E aí aquela coisa... Prepare ela. Só melhor olhei, ele preparar. já deu aquela maquiagem. ele tá olhando ali falando assim, que porra. Vai Onde eu vim crescer, parar? pai. Vai. Tem que conversar. Não, a minha filha só vai namorar. Não, minha filha, ó, é o seguinte, deixa pra mais tarde, vai em outro argumento, né? O que é mais difícil de alcançar é mais desejado. Vai nessa linha. Mas falar não faz, não vai querer no dia que quiser fazer. Vai fazer. E tem que saber o que tá fazendo. Exatamente. É aquela frase, tudo que aperta demais, saiu entre os dedos, pai. Vai escapar. E às vezes é pior. Então, o que eu oriento? Gente, educa, fala disso, normaliza. Sempre respeitando a idade dessa criança, desse adolescente, né? Óbvio. Então, para uma criança de 6, 7, 8 anos, a gente vai falar com mais tranquilidade. E a gente também vai falar de acordo com a curiosidade dela. Então, chega a criança e do nada fala, pai, o que é sexo? Aí a pessoa dá aquela resposta. Sabe, não faz isso não. Onde você ouviu isso? Isso, aquilo lá, minha filha... E pronto, bloqueou. Se era para criar um vínculo de confiança, de algo confortável, já era. Eu vou ser um ótimo pai. Parabéns. Eu vou ser um ótimo pai. Minha esposa fica com medo de que eu seja um ótimo pai nesse sentido, porque não tem filtro. Vai ser o meu podcast pessoal em casa. Minha filha, deixa eu explicar. Senta aqui, eu vou lhe explicar o que é que acontece. Foi assim que você nasceu. Por sinal... Senão você não estava nem aqui, né? Então... Você é fruto disso. É fruto disso. Mas essa questão é de você respeitar. Uma coisa que eu percebo muito nos pais, quando a filha, ou o filho, mas isso pesa mais para as meninas, né? Porque quando as meninas, vai ser pegador, vai ser garanhão, vai ser o comelão, vai ser isso, vai ser aquilo. Mas quando as meninas, eles assustam mais. E para as meninas eu reparo, gente, quando perguntar, pai, o que é sexo? O que é camisinha? O que é isso? O que é aquilo? Se você ficar surpreso na hora, não esboce reação. Filha, onde você ouviu isso? Pergunte. E o que você entende por isso? Procure saber qual é o nível de conhecimento dessa criança para você depois respondê-la. Se na hora você ficar sem reação ou sem saber o que falar, você fala, filha, espera um pouquinho, papai ou mamãe vai ali resolver tal coisa, daqui a pouco a gente volta para conversar sobre isso. Mas cumpra a sua palavra e responda essa criança, para ela não procurar de outras formas, porque infelizmente... alguém vai ensinar. E vai ser isso pode aqui, não ser da maneira correta, né? Isso aqui, gente, qualquer coisinha. A criança sabe falar, não pode saber digitar. Ela sabe pesquisar no Google. Sim. E ela vai aprender da pior forma possível. Você falou de um assunto aí que me chama a atenção, que gera talvez uma frustração em detrimento justamente dessa força cultural, que é normal de muitos homens. Meu filho, aqui, ó, isso aqui vai ser o pegador. Isso aqui com 15 anos tá comendo todo mundo. É assim. Aí com 18 o menino fala, pai, eu sou homossexual. Sou gay. Pronto, aí o tempo fechou. Porque quebrou a expectativa do pai, da família, e aí não se consegue compreender o respeito à sexualidade do outro. A pluralidade, né? Esse problema ele se dá justamente quando o outro cria expectativa, porque a sexualidade é individual, pô. Essa questão de expectativa ela é muito engraçada, tanto que acho que eu sou uma das pessoas mais contra a essa tal de chá revelação, né? Porque o chá revelação ele só reforça uma expectativa que a gente cria. Não sou contra. Quem faz, eu já fiz pra amiga, porque ela queria muito, respeito quem quer, quem gosta. Mas a gente tem que ter muito cuidado.
É claro que existe todo aquele ritual de nome, de cor, é menina, é um príncipe. Mas a revelação, ele fala se é menino ou menina. Exatamente. Mas ele não fala se é um menino que vai gostar de menino ou um menino que vai gostar de menino. Mas a gente reforça o que a gente idealiza. É tanto que quem aqui já nunca viu, assistiu na internet um chá revelação que você vê transparecer a insatisfação na cara do pai ou da mãe? E geralmente o menino é esperado pelo pai e a menina pela mãe. Geralmente, normalmente né? Eu acho que é. Mas eu acho muito escroto isso. Eu também acho. Muito escroto. A criança vai assistir, velho. Pelo amor de ridículo. Deus, um dia ela vai assistir. Isso Fala, é ridículo, meu pai é não me triste. queria, não. Sei lá, bota no fundo do negócio de uma moto. Pum, ou então chuta uma bola. Acha que ele vai chutar a bola, é massa. Dá uma bicuda na bola, a bola lá estoura rosa. Aí a mãe, pula, é o pai. É uma Fala, menina. Peraí, cara, como assim? É muito triste aquilo. É triste porque aí, é isso, sim, é uma essa questão muito aí... frustrante. E essa expectativa, ela começa isso que eu falo. É claro que quando somos pais, pretende ser, principalmente quem planeja, a gente vive uma expectativa. A gente vive expectativa pra tudo. Pra quem já casou, quem não criou expectativa do que seria o casamento? Todo mundo. E quando vai pra vida real, a gente... Eu quase choro. Namorei 11 anos, quase choro. Não chorei de vergonha. Eu falei, as pessoas estão me vendo, tá sendo filmado. E eu mordi a língua, ficou doendo 2 horas. Quando ela entrou, aí me deu vontade de chorar. Eu falei, ué, não choro por nada. Eu entrei no meu casamento. Eu mordi minha língua aqui, mas só. Falei, vai doer, mas eu não choro. Quando ela chegou, eu falei, mas eu choro, sabia? Não chorei, não. Mas eu resisti. Eu entrei no meu casamento, puta da vida, todo mundo atrasado e a noiva lá esperando. Eu falei, gente, e foi bem num dia daquela passeata que tem evangélica, Marcha pra Cristo, Sim. Que tinha, né? Eu lá pronta já há horas, lá na janela, só pra ver. Eu falei, meu Deus do céu, a noiva que atrás, a noiva já tá aqui, gente, pelo amor de Deus. Mas a noiva tem essa tradição. Eu só entrei na hora que eu vi a minha. Eu falei, vou entrar e pago, vou ficar lá. Vai que ela foge, né? Mas é porque a minha atrasa pra tudo. Quando ela faz aniversário em casa, a gente vai pra garagem ali na frente da casa, reúne a família, toda ela demora uns 40 minutos pra sair do quarto. Então ela atrasa até quando é dentro do mesmo metro quadrado. E eu sabia que ela ia ter esse comportamento. Se ela já é assim, imagina um casamento. A cerimonialista falou, pode entrar. Eu falei, de jeito maneiro. Ela olhou pra mim, como assim? Eu falei, minha senhora, eu só vou entrar na hora que ela descer do carro. Quando eu ver que realmente ela está Mas ali. ela está parada o carro ali. Eu falei, então vá buscá-la e bote ali. A senhora foi contratada para fazer o seu trabalho. E daqui eu não saio, ninguém vai me puxar daqui. Aí ela desceu do carro, olhou pra mim e fez assim. Eu falei, agora eu vou. Já passa a raiva logo na entrada do casamento. Tá aí, tá. Olha, eu falei. Mas essa questão de expectativa, ela é muito triste. E a gente cria expectativa para tudo. E às vezes a gente cria expectativa do nosso próprio filho. E não só na questão sexual, até em outras áreas da vida. Por exemplo, o pai que sonhou em ser, sei lá, dentista, advogado. E o pai, por um acaso, ele não consegue realizar esse sonho dele. Ele vai idealizar essa profissão do filho. Ele projeta no outro. Aí o filho não quer ser, o filho, sei lá, quer ser empreendedor, quer ser mecânico, uma profissão considerada, entre aspas, viu, gente, menor, né? Porque às vezes não tem um certificado na parede. Ganha muito mais do que um bocado outro. Então, aí o pai se frustra. Então, imagina pra sexualidade. Nasceu meu príncipe, meu garotão, tal. Às vezes faz resenha até mesmo, né? No ultrassom que vê o órgão genital. É grandão, é isso e aquilo. Aí vem esse menino, cresce. Aí, às vezes, na puberdade, começa a manifestar. Opa, aqui é um cordão umbilical, essa parte aqui. A menorzinha aqui, pai. Aí, quando tá na puberdade, né, na adolescência, começa a manifestar sinais de homossexualidade, interesse por meninos. Ou na própria infância, começa a manifestar comportamentos que não correspondem a o que é ser homem, o que é ser mulher perante a sociedade. Às vezes é um transexual. Imagina a frustração para esse pai que idealizou tanto o meninão. E quem deveria ser a primeira base, que é a família, para inclusive entender, transformar esse momento junto, né? Ser ali um suporte para que isso não seja um processo de sofrimento. Exatamente. É quem repele porque tem essa expectativa. Isso é o que mais traumatiza, pra caramba. Né? Você está falando isso porque você não tem filho. Pode alguém estar assistindo falando isso. Você deseja ter um filho homossexual? Se eu tiver um filho homossexual, por alguma razão, ou uma filha homossexual, vai ser amado tão quanto. Amado tão quanto. Não vai ter alteração nenhuma.
Tá falando que eu vou ser um bom pai, Poliana, tô lhe dando a dica. Bora adiantar uma aí. Poliana, já entendeu o recado, né? A próxima vez eu faço questão de trazer umas coisinhas pra influenciar isso aí, viu, Poliana? Eu fiquei com medo desse negócio de trazer coisinha, que os entrevistados estavam me fazendo resenha. Pois é, eu que esqueci, era pra me ter trago algumas coisinhas pra cá, viu? Você deu sorte que eu não tive, foi tempo. Ana, inclusive, foi muito atenta ao nosso convite, porque você vai estar na rádio comigo. A gente está gravando no dia 24. Dia 26 a gente vai estar na rádio, Sim. né? 26 vai estar no Tema Livre, na 97, na pauta próxima. Nosso programa vai sair um pouco mais pra frente, porque a gente está gravando de 2 em 2. Sim. Mas a galera vai acompanhar antes ao vivo na rádio, e quando sair aqui a gente vai... Então na rádio eu levo a sacolinha, né? Pra incentivar a Poliana. O pessoal não vai ver, É, né? Melhor então. O pessoal não vai ver na rádio, vai ficar aquela coisa toda. Falar em sacolinha, em produto, etc. Autêntica Sex Shop. Para quem vai acompanhar, fica localizada onde? Ali na rua Coronel Tibério Meira. Sim. É um prédio em frente à loja Ultra Forte. E a entrada é pela rua de trás, ali perto da Igreja Mundial. Não tem erro, é uma escada. Em cima da loja Formato. Isso, né? Não tem erro. É o primeiro andar, é super discreta a entrada e ao mesmo tempo bem localizada. Então, para muitos que estão na rua já resolvendo alguma coisa, já é caminho. Você fala super discreta a entrada. É necessário que seja discreto porque muita gente quer e fica com vergonha. Ah, gente, minha vontade era ter uma loja cheia de pisca, cheia de luz, aquela coisa, sabe? Bem espalafatosa, mas... Embrumado não ia dar certo. Mas pensando, vou ter que cortar essa parte, que ele encheu a boca lá, aquela piroca pendurada na parede. Pendurada, assim. De várias cores, vulva, tamanho. A entrada podia ser uma vulva, né? Pra gente não usar outro nome aí aqui. Tem a entrada tem a entrada caminhando e tem a entrada mergulhando, pra você sentir já o prazer inicial. Você já podia Exatamente, mergulhar. Era isso que eu queria, cheio de era coisa massa, pendurada. Não, sério, assim, massa. eu gosto do conceito da minha loja. Ela é clarinha, branca, com tons de vermelho, alguma coisinha assim. Eu gosto porque eu passo a naturalidade, eu passo a dualidade do que eu gosto, do sagrado, né, entre aspas, e daquela coisa mais profana. Sim. Mas assim, eu acho legal o profano, sabe? A ideia de você entrar numa loja e falar assim, porra, estou num sex shop, tá num pisca-pisca, tá aquela coisa. Mas eu respeito o meu público. Brumado ainda tem que se acostumar. Eu acho que eu sou a primeira loja a realmente colocar na placa sex shop. Então, assim... A galera usa produto, não sei, mas usaria talvez o nome e não colocaria sex shop. Mas por que acontece? O consumo hoje, você acha que é maior, talvez, por exemplo, a pessoa vai no seu Instagram, vai no direct e diz, eu quero isso, mas não vai lá, pessoalmente? Tem clientes que eu nunca vi a cara. Tem clientes que eu nunca vi. Ali é aquele... né? Provavelmente, eu vou olhar depois nos contatos. Mas tem clientes que eu nunca vi a cara. Mas assim, tá começando a naturalizar, a ficar mais tranquilo. Eu acho que depois que eu mudei para esse ponto também, que as pessoas não se impactam com a entrada, fica melhor. Mas as pessoas estão começando a se acostumar mais com a ideia. Mas as pessoas não têm muito tabu, muito preconceito. Quando eu estava no outro ponto, até novembro, eu estava em um ponto, em um bairro das Flores, onde a porta, as pessoas vinham entrando, né? Então tinha recepção para depois ter a sala de atendimento. Tinha gente na recepção na hora de pagar que ficava toda hora olhando para trás. Tá tudo bem? Não, eu fico com medo, vai que alguém me vê aqui. Aí eu falei assim, aula olha... de yoga. Bota uma cortina. Uma vez eu fiquei tão desconcertada com a situação, que eu falei assim, pelo que você me falou, você é casada, né? Eu sou casada. Seu marido tem ciência que você tá aqui, sabe e tal? Não, sabe, foi por sinal, foi ele que me pediu. Pronto, fica tranquilo. Eu entrei, aqui eu não sei se eu teria coragem de fazer essa zoeira, não. Período de férias, brincando, aí em Salvador, aí uma loja de sex shop, eu entrei na loja de sex shop, a primeira coisa que eu peguei foi aquelas correntes de amarrar no pescoço, eu que me amarra, puxa. Tipo, eu falei, eu quero uma dessa aqui, coleira. Que a mulher tá me judiando demais com o cinto que tem ali em casa. A mulher deu uma gargalhada. Aí, a gente tava resenhando, brincando, tudo, mas foi curioso poder entrar e, tipo, olhar assim e falar, pô, tem isso. E fiquei conversando. Que dia você vai na minha loja? Eu vou, um dia que você me convidar. Não, então o convite tá feito. A porta é escondida, né? É escondida. Mentira, eu vou pela frente, vou tirar uma selfie lá.
Tá bom? Você falou porta escondida, eu lembrei. Logo que eu mudei, aí eu coloquei... Tem hora que você digita, aí tá a gente entrando em alguma coisa, você não faz o filtro, você escreveu direitinho, às vezes o corretor mandou o trem errado. Aí eu, na rua tal, entrada por trás. Aí a cliente, nossa, Luiz, a propaganda ficou perfeita pra sua loja. É a porta dos fundos. A porta dos fundos. Eu não, gente, a entrada pela rua de trás, não misture. É um tabu que se você levar para o mundo prático, é tão bobo. Sim. Pô, tão bobo. E é um momento legal, divertido. É um momento que aproxima. Exatamente. É uma série de coisas positivas. Conexão do casal, né? É o que às vezes faz valer até a pena o casamento. Muito bem observado. Aliás, acho que só é. Não, é mentira. Tem muitos. O casal casado com filhos. A gente não tem regra, né? Nessas coisas. Mas, principalmente a criança ainda pequena, não estou pegando seu pé, mestre. Não é, juro. A criança ainda num período ali de dependência muito grande. Sim. Às vezes há um afastamento do casal. Sim. A pessoa vai perdendo aquele contato, deixa de ser mulher, esposa para virar mãe do filho ou da filha. Ajuda você ter um diferencial, ter um produto. Ajuda, mas eu prego também muita questão de você saber viver seu ciclo. A vida é cíclica, sabe? Não, então explique direito, porque se você falar que vai ter que ficar muito tempo sem, eu acho... Poliana, né? Retiro. Acho que Poliana, acho que a gente vai rever isso. Não. Muito. Quanto tempo é no caso? Vamos por parte prática. Não dá pra saber, mas vamos lá, a gente tem que entender. Mas existem umas coisinhas que ajudam, tá? Eu vi lá. Eu tô falando que eu pesquiso, eu vejo lá só. Não é à toa, né? Mas é sério, a vida ela é cíclica. Então, assim, se quer ter filho, ainda mais se é uma coisa combinada, conversem sobre isso. Estejam conscientes que realmente vai ter esse tempo de abstinência. Para toda regra, há exceção. Tem mulheres que mal cicatrizou os pontos e já emenda outras tá vezes. Pronto, tá afim. Porque para toda regra, há exceção. Mas falando da grande maioria, tem mulher que vive o puerpério, né? Que é esse tempo pós-parto, de até 2 anos. Que notícia triste, hein? A conversa estava fluindo tão bem. Tem mulheres que podem viver até 2 anos. Gente, é uma fase muito difícil. A criança depende 100% da mãe. Se o pai ainda for um pai mesmo, vamos dizer que menos mal. Mas mesmo assim, o peso sempre está mais na mãe. Ela que amamenta, ela que cuida, ela que dedica mais o tempo para aquilo. Então, realmente é puxado. Muda o foco, e tem a questão das hormônios. E até a mulher sair desse papel mãe e voltar para o papel esposa. Mulher, na verdade, eu nem gosto de dizer papel esposa. Papel mulher é difícil. É muito difícil. Dura quando a mulher volta para o papel mulher. E aí a criança vai na porta do quarto. Mãe! Ei, mãe, acordou, tá dizendo, vai dormir, porra. Então, realmente, a gente tem que ter essa noção que a vida é cíclica. Então, o que a gente vive hoje, casal, namorado, casal sem filho, quando vier o filho, não vai ser a mesma coisa. E daqui a um tempo os filhos crescem, vai para a vida deles e o casal fica com... Agora, essa falta de entendimento, eu sou advogado especialista em direito de família. É o que eu mais atendo. Então, essa parte aí, mais percebo que há, nesse período inicial, um filho, 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, tal, o desfazimento do casamento, da relação matrimonial. Isso acontece muito. Você falou, namorado. Pô, namorado, cada um dorme numa casa diferente, só se encontra na hora que quer encontrar. E na hora que quer encontrar, já é intencionado para realizar algumas coisas em comum. Vão lá, resolve. Não, a gente se ama muito, bora casar. Casou, tá legal, tá dando certo, massa. Tudo muito novo, casa nova, relacionamento novo, zorra. Aliança que faz toda a diferença. O objetivo da casa nova, não sei vocês quando casam, o objetivo da casa nova é o seguinte, né? Você, não sei se já passou por essa etapa do objetivo da casa nova, tem que carimbar todos os cômodos. É igual cachorro mijando no poste. Não tem um cômodo da minha casa que não tenha sido marcado pela minha propriedade. O IPTU da casa é do meu nome e todos os cômodos são marcados. Todos os cômodos da casa. Essa parede, o portão. Então tudo tem que ser explorado. Então tudo é uma loucura, é uma maravilha, é uma delícia, uma aventura, né? Vocês que vão lá em casa tomar banho de piscina, um abraço. O cloro. Não tem problema. Vai achar que não. Vou levar vocês tomar banho de piscina e não vou usar minha porra.
A gente tá ali envolvido. Vem um filho, muda tudo. Tudo. Se não tiver compreensão das etapas, se não tiver, como você disse, a certeza do que se quer, né? E quando eu falo aqui, eu tô trazendo a minha primeira pessoa para o exemplo, porque eu sei que encaixa em alguns, e alguns que já vivenciaram, já passaram. Namorei 11 anos e tenho 6 de casado. Quando eu falo em filho, é porque a gente hoje quer filho. Porque a gente passou nas etapas que a gente queria também fazer antes. E viveu e fez, sabe? E eu espero, sinceramente, contrapor essa regra. Teve o filho, o relacionamento fica frio, é de 2 em 2 meses. Não concordo com isso, não. Isso é regra? Não, não é regra, não. Eu conheço casais que se entendem muito bem, mesmo com filho. E tem que ser. Ai, gente, envolve tanta coisa. Isso que eu falo, a vida não é uma regra, né? Relacionamento muito menos. Tem casais que sabem muito bem. Tem pessoas que são eroticamente mais sensíveis. Então, envolve muita coisa. E a gente também não pode esquecer da questão fisiológica. Tem mulheres que são mais... elas sentem mais a questão dos hormônios, desse momento. Não é à toa que existe a depressão pós-parto, né? E tem mulheres que não. Às vezes fica até com mais desejo, com mais tesão, quando estão gestando, quando estão com filho. Então, não existe uma regra. Eu espero que você consiga. Eu torço pra você. Mas a gente também tem que ter... É bom ter um podcast que eu fico contando. Bom é que eu sou assim. Aí nos próximos você vai contar, gente, realmente conseguiu ou não, né? Foi foda. Tá difícil. Eu tive que ir na loja de Luísa. Mas aquela selfie que eu tirei foi lá. Tive que ir na Autêntica, gente. Não ter pra onde correr. Vou na Autêntica. Mas é realmente... E é essa questão. É tanto que eu tô fazendo um encontro de mulheres agora... Para agora no mês de março, né? Encontro de mulher. Mês da mulher. No mês da mulher. E eu vou fazer um encontro de mulheres voltado para sexualidade feminina. E tem uma parte do encontro que eu estou fazendo um slide tudo bonitinho, vai ser um encontro online, que eu estou colocando repartições do papel da mulher na vida dela. Então, às vezes, essa mulher ela tá tão focada no seu papel mãe e dona de casa, que aonde a mulher que ela fica. Ela esquece do desejo. E às vezes não é por maldade. Ela tá tão envolvida, o parceiro é tão sem compreensão, que ela fica tão envolvida no afazeres de casa, tipo, filho doente, filho na escola, levar, buscar, exercício de casa, isso e aquilo. Que tempo que ela vai ter para ler um conto erótico, para pensar em uma coisa, para usar um vibrador? Ela não vai querer. Ela tá sobrecarregada. Ela tá muito sobrecarregada. E existem homens que querem que a mulher dê conta de tudo isso, exigem que a mulher limpe a casa, prepare o almoço, bote a janta na mesa para ele, prepare a roupa do banho e que ao final do dia esteja disposta. Exatamente. Porra, meu irmão. Essa conta não faça sua comida, lave suas cuecas, faça suas coisas e deixa a mulher para a hora que cada um explora a energia potencializada para o que acha mais importante. Quando minha mulher fala assim, tô muito cansada, eu já fico triste. Falo, caralho, não sobrou energia para você ver. Hoje eu tomei um sol da zorra lá. Eu falei, vou fazer uma massagem. Não faço a menor ideia como é que faz uma massagem. Só fica apertando e já vou na maldade. Tem uns vídeos, umas massagens que eu posso te mandar. Bem bacana. Mande, porque eu agora vou aprender a fazer massagem. Eu não sei fazer e já a faço. Agora que eu aprendi, né? Tem umas massagens. Você quer perguntar alguma coisa, Maestro? Estou sentindo você um pouco tenso assim, falando, porra, e pra mim, o que, vai rolar? Já pergunto. Afinal de contas, a filha tem quantos anos? 20 dias. Louise! Eu falei pra você colocar a foto de Louise aqui no nosso podcast, que eu falei tanto no dia que ela fosse nascer. A gente só gravava o podcast aqui quando ela autorizava. Porque a Amanda, um abraço pra Amanda, a esposa, companheira do Maestro, tava com barrigão. E aí ela falava, vai nascer hoje. Vai nascer. Será que nasce essa semana? Aí eu ligava, falava, pergunta a Louise se autoriza a gravar. Porque ele vinha e ficava com o celular assim, ó. Vai que... Jogando bola e o celular... Eu falei, pelo amor de Deus. De plantão. 24 horas. Fácil não é pra ninguém. Não. Porque, porra, é uma dependência, como a gente falou, total. Mas é habilidade. Com certeza. Eu sempre falo que relacionamento é a arte de fazer acordo, né? Eu falo que é igual uma empresa, com dois sócios, 50% para cada um. Então é isso, gente, é saber dividir as tarefas, esquecer essa ideia de que existe dona de casa, que os deveres de casa têm que estar para os dois, principalmente para aquela mulher que sai
para trabalhar, né? É claro que eu sempre falo, quem fica mais em casa faz mais coisas, óbvio, tá com disponibilidade, então tem que se dedicar mais aos afazeres. Cansa do mesmo jeito também, né? Cansa e é chato, né? É uma coisa que você nem é remunerado, não é reconhecido. Você fez aqui agora mesmo essa xícara tá suja e então isso tem que ter muito cuidado e reconhecer as mulheres que se dedicam a isso, né? E tem a questão também de, além de não ser reconhecido, os homens ver que é uma obrigação das mulheres. Não, mulher é pra isso. Então, além dela lavar, passar, cozinhar pra mim, à noite ela tem que... Eu acho que o cara deita que na pensa... cama que eu vou te usar. Eu acho que o cara que pensa isso que a gente falou, que a mulher é pra lavar, passar e cozinhar, que a mulher pra noite, ela pôr o almoço dele, preparar a roupa que ele veste depois do banho e deita na cama pra ser usada, ele não tem... Literalmente usada. Ele não assiste um podcast, não. Ele é muito retrógrado. Nem me acompanha em rede social. Não. Eu vou o cara que sincera. pensa, ninguém tá assistindo a gente falando, não, eu penso isso. Não, você não chegaria. Num tempo desse do vídeo num podcast, não chegaria. Não. Há uma evolução da conversa, do tema, do tópico, o cara não chegaria. Agora, eu gosto muito de lidar com homens, né, nos meus atendimentos e tudo mais, porque assim, eu já percebo que tem muito conteúdo para mulheres. Mas os homens também são carentes de informação. E eles são, com essa falsa liberdade sexual, eles também sofrem muito com isso, né? Não é à toa que os homens são os que mais sofrem com parafilias, que é transtornos sexuais, como transtorno transvéstico, né? O homem se vestir de mulher, pedofilia, zoofilia. Se for olhar os números, os homens são os que mais sofrem. A mulher é minoria por conta dessa liberdade sexual. Sim. Então, eu gosto muito de lidar com homens, mas tem muitos homens que me acompanham na loja, no meu Instagram pessoal, que eles me dão aula, são homens incríveis. Então, a gente não pode generalizar. Existem homens incríveis que me dão aula, que realmente mostram que eles entenderam o recado, que não é bem assim. Então, assim, mas o trabalho não para, gente. Basta eu ir na rua, sentar no boteco, que a gente vê que a coisa ainda tá meio... Tem muito serviço pela frente ainda. Tem mais uma pergunta que eu quero te fazer, mas antes deixa eu anunciar aqui a nossa parceria Artesão Pizzaria. A galera massa aqui. Meu amigo Tiquinho, um abraço pra você. Obrigado, viu? Pela parceria 999426319 aqui na tela para vocês. Está assistindo o nosso podcast? Bateu aquela fome? Vai lá, meu amigo. 3441-6185 Artesão Pizzaria. Vai lá no Instagram. Segue também o pessoal. Mandou pra gente uma esfirra massa. O maestro comeu quase todas. Deixou uma pra Ana Luísa. Coitadinha da bichinha. Foi eu ia falar DJ Pantera no dia. Laia Amorim. Sim. Laia Amorim comeu 18 esfirras. Ainda levou uma caixinha pra casa. Levou uma caixa pra casa, né? Ele falou, porque Kaká, pegou uma caixinha, botou no braço e levou. Não levou a coisa. Eu tô fazendo igual o banco quando prende aquela caneta, né? A caneta do banco. Empresa. Aí vai e volta, porque senão o pessoal tá demais aqui levando. Mas a melhor propaganda foi o que você fez anteriormente. A pizza é artesão, mas o preço é? A pizza é artesão, mas o preço é tiquinho. Vamos botar essa frase aqui? Esse é nosso. Essa foi a melhor parte da propaganda. É artesão, mas o preço é tiquinho. E tiquinho vai vir outro neném aí. Eu falei no outro vídeo, eu vi outro neném. Tá. Não sabe se é menino ou menina, né? Mas vem um tiquinho, vem um toquinho ou uma toquinha. Uma tiquinha. Aí. Dentro do nosso tema que a gente vem conversando, tem uma questão que o pessoal fala muito, que é voltada à masturbação. Evidentemente que é algo normal. Mas até que ponto é saudável e quando é que deixa de ser saudável a masturbação? Gente, isso vale pra tudo, né? Tanto pra masturbação quanto qualquer outra coisa que traz satisfação pra gente. A partir do momento que você sabe controlar aquilo. Tem homem que fala, eu me masturbo todo dia. Tem problema? Eu falo, isso atrapalha a sua vida, sua relação com a sua parceira, com o seu parceiro? Não me atrapalha. Isso atrapalha, acho que é o vinho, tá? Não. Tá me embolando a língua, eu te falei. Não. Se isso te atrapalha o seu trabalho, sua vida social, aí sim já é um problema. Mas se não, se você faz aquilo rotineiramente, não tem problema, desde que não atrapalhe sua vida, tanto sexual com a sua parceria, quanto a sua vida social, seu trabalho, seus estudos. Fora isso, não tem problema nenhum. Tem um meme na internet que diz assim, o homem se masturba 38 vezes e vem a óbito.
Aí tem um comentário embaixo. Descobrimos o limite. 38. 37, nível de segurança, né? 37. Mas, obviamente, cada um tem uma... É como você disse, se não atrapalha a vida da pessoa, bem. Agora, se a pessoa está mudando sua rotina, seu comportamento, sua vida social por conta disso, aí precisa ser observado, né? Já teve até rapazes que me mandaram mensagem perguntando: Luiz, eu me masturbo muito, isso me incomoda, eu sinto que até me atrapalha. O que eu faço? Gente, uma coisa que não se fala por aí. Libido, né? Que a gente acha que é desejo sexual. Libido é uma energia vital, é uma energia de vida. Então, por exemplo, o rapaz ou a menina, né, que se masturba demais, tal, diminua consumos que aumente o desejo sexual, que direcione essa libido para o sexo ou para a masturbação e concentre em outras coisas. Então, se libido é uma energia vital, é uma energia de vida, o que você precisa focar na sua vida e concentrar essa energia? Então, às vezes, a pessoa não é viciada, ela só não está focando e canalizando essa energia para outras coisas que ela precisa. O consumo da pornografia... Com certeza, é prejudicial em vários sentidos. Eu falo, não sou contra a pornografia. É tanto que a gente tem um grupo no Telegram que toda quinta-feira é a quinta erótica. A gente posta contos, posta pornografia. Não sou contra, mas a gente tem que ter um filtro. Eu também tenho um grupo no WhatsApp. Todo homem tem, né? Deixa eu falar. Vou dar um abraço para os meus amigos aqui da Otaviano Pimenta, meus amigos de infância. Nem é de pornografia, mas todo dia. Nem tem o dia erótico, né? Todo dia é dia. Todo dia é dia. Então, assim, eu não sou contra, eu não gosto de demonizar pornografia, mas a gente tem que ter um filtro, porque existem pornografias e pornografias. Né? Sim, tem coisa que é muito prejudicial, que foge do senso da realidade e do respeito e tudo mais. Então, a pornografia, ela prejudica em várias questões. Tanto para esse jovem que às vezes está com a libido voltada muito para a sexualidade, que é muito normal, o adulto, não falo jovem porque eu vi o que veio à mente, mas em qualquer fase da vida. Quantos senhores por aí? Eu tenho um cliente de quase 70 anos, 60 anos, que sobe a escada da loja assim como se nada tivesse acontecido. E conversando, e tem uns de 20 anos que sobe e senta assim: ai, peraí, Luiz, deixa eu respirar. Eu falo, faltando exercício físico. Então, assim, essa questão de pornografia, ela pode prejudicar em várias questões. A gente tem que ter um filtro para tudo. Sim. Então, para pornografia existem vários tipos. Então, a gente tem que saber canalizar nossa libido. Qualquer excesso ele prejudica. E principalmente quando você fala em pornografia, às vezes a pessoa cria uma expectativa de algo que não é real. Eu vi entrevista, eu assisto muito podcast, eu gosto muito, não é só porque eu faço, não. Eu gosto muito do conteúdo podcast. Sim. De muito tempo, então assisto bastante. E uma atriz pornô, ela falando sobre a realidade daquela estrutura, né? Sim. Ela disse que aquilo ali não tem nada de verdadeiro. Nada. É você posicionar, combinar antes a posição, a manutenção da posição, né? E aí o rapaz pergunta sobre o gozo, ela fala, não, muitas vezes aquilo ali coloca um pouco de creme dental, faz ou seja, é tudo fake. Sim, né? Sim. Existe muita edição, né? A gente acha que aquilo ali é real, por isso que eu falo que o que educa sexualmente é a pornografia, mas na verdade é um desserviço, né? A gente tenta copiar e aquilo não corresponde à realidade. Eu também assisti, na verdade nem foi um podcast, eu assisti por trás das câmeras, tipo os bastidores de um filme erótico, e tanto que era traduzido, nem era nem em português. O ator principal cansou. Aí nos bastidores tinha um cara com pênis semelhante. Olha a situação, semelhante ao dele. É um programa do governo, Meu Pau Minha Vida. É um programa do governo. Aí substituiu o cara. Como não ia mostrar o corpo, ia mostrar só o órgão, substituiu o cara. Aí mostrando as edições, tanto no corpo quanto na genital. Então, gente, daí surgiu a expressão. Aquele pênis certinho, muito grande, existe. Pode existir, mas existe edição. Tanto edição, quanto também processos... tratamento, né? Para clarear, para isso, para aquilo. E também tem atores pornô que usa prótese peniana, faz a cirurgia. Eu vi gente falando que toma até injeção para poder manter durante um tempo maior, com espessura. Com tudo. Entendi. Enfim, vou pesquisar isso. Essa cena da substituição das pessoas gerou aquela expressão.
gozar com o pau dos outros. O cara aparecia na foto e não era ele. Né? Mais ou menos e as isso. mulheres também, que são as que mais... Porque assim, o homem às vezes ele pode ter o tamanho até mediano, mas funcionando bem e tal, ele já se garante. A mulher não, ela é cheia da repressão. Tanto desde pequenininha que ela escuta que é fake, que é suja, isso, aquilo, ela já cresce cheia da repressão. E a gente vê as atrizes como? Com aquela vulva simétrica, não é escura, sem pelo, lisinha, até dá uma sensação de que é até uma criança ali e tudo mais. E as mulheres ficam toda complexada. Mas aquela atriz, ela passou por vários procedimentos. Quando não, cirurgia, edição do próprio vídeo, né? E principalmente edição de vídeo. Existe muito. A gente acha que não, acha que tudo ali corresponde à realidade. Não. Gente, aquilo é entretenimento. É que nem eu sempre cito esse exemplo. Quando a gente vai dirigir, a gente nunca tenta copiar Velozes e Furiosos, né? Às vezes, né? Depois de algumas, a gente pode até tentar, né? A audiência está muito perto de começar, aí eu praticamente já sou escalado pro filme. Entendi. Então, assim, a gente, tirando isso, né? A gente nunca tenta copiar aquelas barbaridades. Sim, sim. E no sexo a gente tenta, porque a gente não tem essa noção de que aquilo ali é ficção. O filme a gente sabe que é ficção, porque a gente tem aulas de carro por aí, tem, né, autoescolas. O filme, de modo geral, todos os filmes você percebe que são estruturas criadas para o entretenimento. E o pornô, não, pornô é isso. É isso ali, eu vou fazer isso. Muito boa essa observação, eu nunca pensei sobre isso. É aquele verdadeiro, eu sempre brinco. Sexo, britadeira, que acha que o que satisfaz a mulher é quase machucar o colo do Aí outro. 16, 17 anos o nome desse sexo. E então, assim, eles tentam copiar aquele sexo. Sabe o que ele tá fazendo? Só liga a porra da velocidade igual ele falou. Eu acho que é aquilo ali. A pessoa tá gritando, doendo, não tá aguentando mais a pessoa ali. Não é prazer, é dor mesmo. Já tem que fazer até aquela queimagem no colo do útero, porque já machucou demais. Então, assim, eles tentam copiar. E as meninas também, elas ficam tentando performar tanto gemido, posição, mas elas não sabem nem reconhecer o que de verdade é bom pra elas. Porque não se conhece. Gente, na verdade, o prazer muitas das vezes é mais sutil do que a gente imagina. Não precisa daquilo, não. Tem quem goste. Assim como tem quem goste de práticas muito mais gritantes, como práticas de BDSM, por aí vai. Eu não sei o que é BDSM. Vi numa mensagem pra gente conversar na rádio. Aí eu falei que Zorra BDSM. Lá a Maria já tinha chegado e eu não consegui pesquisar. Nunca viu esse termo, não, BDSM? Não vi. BDSM é uma prática que ficou mais popularizada depois dos 50 tons de cinza. B de bondade. Bondade é o quê? Amarrar a pessoa. D de disciplina e dominação. S de sado, né? E M de masoquismo. Então, o sadomasoquismo é a dominação e a submissão. Então, dentro da prática de BDSM tem várias coisas envolvidas. Então, aquelas coisas assim de amarrar, prender, chicotar, tá dentro do BDSM. E tem pessoas que aí a gente pode tratar de algumas parafilias, que alguns transtornos sexuais, né? A gente pode observar alguns transtornos parafílicos. Não entrei nem muito nesse caso, porque tem as pessoas que são praticantes de BDSM, que são essas práticas que é considerada anormais, entre aspas, e tem as pessoas que têm até o transtorno do sado e do masoquismo. Por aí Tem vai. vídeo na internet que tem uns caras pedindo pra mulher chutar o saco. Sim, tem. É um negócio absurdo. E aquilo é verdade. Porque você tá jogando bola, se alguém encosta, faz assim, meu Deus, 5 minutos caído, substituição, palavrão, reclamação, a pessoa chutando. E aquilo ali, será que existe? Existe. E é isso que eu falo. Isso aí entra nessa... Entra no BDSM. O BDSM, ele tem até grupos, né? Eu não entendo, porque eu não me dedico muito a estudar e não tenho muito convívio de pessoas que praticam. Eles ficam muito entre eles, né? Uma coisa muito discreta, muitas vezes. Mas muitos praticantes de BDSM, às vezes, levam isso pra vida. Então, o dominador e o submisso, às vezes, tá ali, no nosso cotidiano. Porque, às vezes, eles levam essa questão sexual pra vida deles. Então, às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem tosco, viu, gente? Então, quem é praticante não leva muito em consideração. Eu ligo pro meu submisso e falo, agora você tem que ir no banheiro e se masturbar.
Então, eles levam muito isso para a vida. Então, quem não tem uma noção do que é, o filme 50 Tons de Cinza foi que popularizou as práticas. Mas é muito sutil ainda. Tem coisas até mais gritantes dentro do BDSM. Então, tem práticas literalmente de corte, de deixar roxos. E a pessoa tem tesão nisso. Tem, da dor. Acaba contradizendo Freud, né? Que diz que a gente fala que a gente foge da dor, né? Então, isso é bem complicado. E muitas pessoas que praticam essa submissão, tem muitas garotas de programa, né, que relatam isso, são pessoas, às vezes, que estão no alto poder. Então, pessoas que estão em poder, que comanda ali tudo, às vezes vão para práticas de submissão no sexo, de apanhar mesmo, de levar o chute no saco, como você disse. Eu ouvi falando assim, os caras que curtem muito essa onda aí, são aqueles CEOs de grandes empresas, são aqueles caras que você falou que estão no grande poder, as grandes autoridades. Exatamente. São os que mais viajam nessa ideia aí de... Obviamente não é uma regra, né? Não é uma regra, mas é bem comum. Pessoas de poder, de aquisição mesmo. Não estou aqui para julgar ninguém, mas, né, que é esquisitíssimo. Porque é por isso que eles falam, tanto que as parafilias é isso, é considerado sexo fora da normalidade, né? Então tem o transtorno parafílico, que é isso, que foge, tipo assim, o transtorno parafílico é aquela pessoa que vive na submissão e na dominação sem controle, que já está prejudicando a sua própria vida, prejudicando a vida de outras. E tem a pessoa que vive essas parafilias de uma forma super saudável, que sabe separar a vida. Tem um equilíbrio, né? Tem um equilíbrio. Então, mas tem muitas pessoas que gostam de práticas assim. Tem algum assunto que eu esqueci de perguntar? Não sei, acho Rodei que não. alguns, falei sobre bastante coisas. Não sei quanto tempo nós temos, mas estamos aí dentro do tempo mediano da nossa programação. Quero lhe agradecer, pedir para você segurar a nossa plaquinha para o Maestro tirar o print. O Maestro me lembra de eu tirar uma foto com ela aqui antes de terminar. Eu participei do Tema Livre Podcast. A gente vai colocar um outdoor Sim. E tem alguns que vão entrar no outdoor, porque só tem acho que 12 espaços, né? Já tem mais de 20 vídeos. E aí a gente está priorizando, a galera tá com a plaquinha. Segurando aqui eu passei. Ficou massa a arte, viu? Ficou ótimo. Ficou legal. Aí Tá bem bacana. Até o ambiente. A gente já tem ali uma lembrança nova, né? O amigo Laia Amorim trouxe, sua irmã fez pra gente aqui no nosso estúdio. Fiquei muito feliz. Eu vou ser bem sincera, eu pensei em trazer alguma coisa, mas eu acho que você não deixaria exposto Você falou assim, isso não. no ar ou foi na hora que a gente parou que você falou isso? Não sei, eu falei isso na hora que tava gravando. Que ela falou assim, não, eu ia trazer um negócio pra você, só que eu não sei se você ia deixar aqui no estúdio. Quando eu cheguei que você tava botar começando... aqui pendurado assim. Eu tenho certeza que vai fazer... Às vezes o mascote vai até se sentir... Minha filha, porque você não viu o que é que tem embaixo dessa roupa desse mascote aí. Eu vou nem olhar. Ai, tem nada, só tem orelha. Ai. Mas diz que quem tem o orelhão é a fama. Eu também não vou olhar não, meu mascote. Tchuquinho, o nome dele. Tchuquinho. Foi escolhido prazer. na internet como Tchuquinho. Mesmo? Eu botei lá uma publicidade lá, falei, vamos escolher o nome e tal. Aí saíram várias sugestões. Mas o Tchuquinho foi foi o Tchuquinho que ficou. ganhou. Né? O pessoal é fofo, apaixonado né? desse negócio de Tchuco. O pessoal lembra muito e gosta hoje. Ana, obrigado. Eu que agradeço o convite, Fico muito feliz foi pela ótimo. vinda, um bate-papo, né? O tema é livre, literalmente, a gente vai conversando de modo à vontade. E sobre Repete isso, aí, o tema é que não falta, né? repete aí a loja, endereço, Instagram pra galera. A loja tá na Rua Coronel Tibério Meira, bem próximo ali à Igreja Mundial. O Instagram da loja é tá vendo? É o vinho. É o vinho. Você vai ter que olhar, não acredito. É o vinho. Não foi não, eu acho que foi água. Eu não gosto de misturar água com vinho. Eu O Instagram da loja é @autêntica sex shop. Tá até com a dificuldade de me encontrar lá, porque eu tô sofrendo algumas censuras, né? É. O Instagram tá barrando. Trabalhar com isso é difícil. Eu sofro muita censura. Além de ter dificuldade das pessoas estarem ali, interagindo e tudo mais, o próprio Instagram me censura e acho que às vezes até alguém mesmo, né? Pode denunciar. Porque o Instagram tá com as diretrizes meio nojentas tá bem aí. chata mesmo. Eu posso ter todo o cuidado, que sempre tem uma censura, alguma coisa. Fiquei um tempão sem fazer live, só agora que eu consegui, essa semana. Então, o Instagram da loja é @autêntica sex shop e tem o meu Instagram pessoal que é @Luiza Rocha _sexóloga. Luiza com Z. Perfeito. Luiza com Z, tá aí, o Autêntica Sex Shop.
Ana Luísa, sexóloga, pra gente aqui no nosso Tema Livre Podcast. Se inscreve na porra do canal. Eu vou usar a palavra porra no final, mas que no final pode. A gente precisa de vocês inscritos no canal. Por favor, gente. A galera curte, comenta, assiste. Compartilha. Inscreve. A gente precisa subir, Luísa, Com o número de inscritos. Há uma métrica no YouTube e a gente precisa dessa movimentação. Se inscreve, vai lá. Eu também tenho canal no YouTube, né? Fala aí pra gente. Tá Luísa Rocha também, sexóloga. E eu fiquei um tempo sem gravar e eu voltei agora, tá muito difícil. Tá. O YouTube estabeleceu um monte de métrica diferente por conta da pandemia, as lives, etc. Então, sobrecarregou bastante. Então, para a gente continuar fazendo, para a gente, né, seguir o projeto adiante, se inscreve no canal também, dá o like lá, porque vai movimentando. Quando você dá um like, ele, como se o YouTube jogasse o vídeo para outras pessoas também. Ele reconhece que o conteúdo é relevante, e aí vai movimentando, vai passando adiante. Obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima.